Olá, muito bom dia. Bem-vindos ao nosso programa em destaque aqui pela tela da TV Sim SBT. É uma honra ter a sua audiência conosco para começar mais um dia e para começar uma nova conversa nesse nosso espaço. E hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo, móveis planejados e como uma marca constrói a sua tradição a partir da iniciativa do seu fundador e, obviamente, de toda a equipe agora que está sob esse nome. Vamos falar hoje, então, aqui no nosso Em Destaque sobre Quality Plus, móveis Italínia. Vamos trazer para você justamente uma conversa que pode trazer inspiração e, por que não, também indicar para você como a força do empreendedorismo transforma vidas e consolida, obviamente, um nome no mercado do Espírito Santo. Conosco, então, hoje aqui no nosso Em Destaque, para começar o seu dia também nessa conversa, está Everton Chalita, ele que é proprietário das lojas Quality Plus Italínia, para falar conosco sobre tudo isso e muito mais. Muito bom dia, então, Everton. Obrigado pela presença e bem-vindo. Bom dia, Fábio, e bom dia a todos que estão nos assistindo. Que bom. Começando o dia, então, para trazer essa conversa, como eu disse, há muitos detalhes nessa trajetória para a gente entender todos os caminhos seguidos pela Quality Plus Italínia aqui no nosso mercado do Espírito Santo. Para a gente entender onde se chegou, vamos saber, então, de onde partiu, que é sempre um ponto muito importante e inspirador. Como é que se deu o início da sua trajetória nesse mercado de imóveis planejados, Everton? Então, Fábio, eu trabalhava no setor comercial de uma empresa e me vi, na verdade, eu tive conhecimento desse projeto e me vi, assim, encorajado a poder abrir a primeira loja. Dito isso, eu fui em busca de um ponto comercial, a conseguir fazer a locação desse ponto comercial e comecei a reforma para poder instalar todo um showroom da operação. No final de 2017, eu abri a primeira loja que está situada em Laranjeiras. Ah, então a primeira loja ainda está no mesmo ponto. Está no mesmo ponto. Isso cria também um envolvimento, do próprio centro comercial e quem passa por ele com a própria localização, e o nome da marca. Mas esse momento aí de abrir a primeira loja, acho que envolve tanta coisa, Aquele sentimento, de início, de dúvida, por que não? Acho que a gente pode voltar com a sua lembrança nesse momento. O que pairava, no seu planejamento, no seu sentimento para essa primeira loja? Em 2017, 2017. O que pairava nesse meu sentimento era justamente a possibilidade de poder entregar mais, sempre operar com muita qualidade e entregar, na verdade, a realização dos sonhos dos clientes que iam atrás de móveis planejados. Uhum. Móveis planejados transformam o conforto de uma casa, Everton, no sentido de que as pessoas buscam, então, um sonho quando estão aí atentos ao que você oferece e depois ao que consolida na casa das pessoas? Eu acho que sim. O que acontece? Nós hoje entregamos projetos que são criados muito por conta do que o cliente deseja. E o cliente, ele gosta de tudo sob medida. E o móvel planejado, ele é justamente isso. Ele é feito sob medida de acordo com o que o cliente deseja. Então, é a realização exata de um sonho que o cliente sempre desejou. Uhum. Dos diferentes cômodos de uma casa, acredito eu, Exatamente. Tem um desejo para a cozinha, tem um desejo para os quartos, tem desejo para... Mesmo sendo o quarto, aí tem o casal, tem a criança, Enfim, todos esses ambientes podem ter um planejado mesmo, então? Todos esses ambientes podem ter um planejado. Desde uma sala até mesmo um banheiro ou até um próprio lavabo. Ah, que excelente. Então, a casa fica aí cada vez mais confortável quando você tem Quality Plus inserida nela. E aí que mora uma questão. Obviamente, a gente vai e volta nessa história toda, mas já para desmistificar uma questão, quando o cliente procura um móvel planejado, e já falamos aqui desse desejo ou do sonho, também tem que adequar materiais, dimensões. A pessoa também tem que ter dimensão da casa. Às vezes a gente não tem essa mesma percepção, que a métrica ali vai mostrar. Como que lidar nessa conversa também com os clientes, Everton? Então, quando nós atendemos os clientes, a gente faz um trabalho de ponta a ponta. A gente sempre faz uma entrevista para entender qual é o desejo desse cliente. A gente faz a medição do ambiente para poder saber
se ele quer ter um ambiente de uma forma elástica ou curta, mas fazemos sempre essa orientação em relação ao investimento que ele possa ter, em relação ao material que vai colocar, em relação às cores que vai colocar, e fazemos o projeto e fazemos a criação do projeto da forma que ele sempre quer ter. Então, acredito que, chegando nesse momento, dificilmente o cliente não deixa de nos escolher. Excelente, com certeza. Além de adequar o sonho, adequa, né, a essa realidade das pessoas ao máximo, né, do que um projeto pode ser aplicado naquele local. Pelo menos eu entendi assim, né? Ou seja, as pessoas conseguem tirar o máximo proveito de espaço, né? Sim. E também do uso depois, porque tem que encaixar o uso, obviamente, né? Não adianta encher de repartições, né, um móvel planejado, né? Exatamente. E o nosso foco é colocar um planejado de forma funcional, de forma que funcione, não que fique lá como que seja esteticamente muito bonito, mas tem que funcionar. Tem que funcionar. Exatamente isso. Que bom. Tá vendo? Será que você já pensou então em Quality Plus na sua casa? Pensa direitinho. A gente vai falar, inclusive, se teve uma primeira loja, veio uma segunda, uma terceira, ou a ampliação, né, de todo esse sonho enquanto negócio, mas também faz parte agora também do sonho de tantas pessoas que são as equipes que trabalham, então, Quality Plus, que você pode procurar. Além da Serra, aonde mais, Everton? Em Vila Velha. Nós temos 2 unidades em Vila Velha, que ficam em Itaparica e a outra na Praia da Costa. Como é que foi chegar na segunda loja? Porque se a primeira teve, né, um frio na barriga, né, o empreendedor tem, né, essas questões ligadas a ter uma segurança, obviamente, de um retorno de um primeiro projeto, partir para o segundo, também acho que tem que ter alguns parâmetros. Como é que foi passar esse passo? Exatamente. 2 anos depois de eu ter abrido a primeira loja, eu tive uma notícia de que um grande amigo meu, que se chama Giovanni, disse que estava querendo deixar o projeto, que nós abrimos as 2 lojas juntos. E aí eu fui assim, fui pego de surpresa, mas assim, eu não queria que ele fechasse essa loja que ele tinha aberto. E depois de muita conversa, eu fiz uma proposta para ele, coisa que eu não imaginava ter. 2 lojas. Aí eu fiz uma proposta de comprar a operação que ele tinha já estava usando. E aí ele aceitou. Chegamos num denominador comum e na outra semana a gente já estava no cartório transferindo a operação para o meu nome. E aí passei a ter 2 lojas. Que bom. E a terceira? Vamos saber logo desse caminho. E aí eu tive muito trabalho com as 2 lojas e assim, aí eu fui abordado pelo representante da Italínia, o Douglas, que no dia ele me ligou e ele falou, cara, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você assuma outra loja, porque se você não assumir, eu vou ter que fechar esse ponto. Eu falei, cara, mas eu não pretendo ter 3 lojas, não. Mas eu tive a sensação de que a oportunidade estava saindo das minhas mãos. Eu falei, cara, eu vou pensar. Me dá um dia, me dá um tempo aí que eu vou te dar um retorno. Aí eu fiz as minhas contas, eu sabia que dava, e aí eu fui e liguei para ele, falei, acho que dá, hein? Aí eu fui e comprei mais uma operação, que ela é uma loja que fica lá na Praia da Costa e já tinha 12 anos que estava naquele ponto. Ou seja, hoje nós temos uma loja que tem 16 anos no mesmo ponto, que é a Quality Plus da Praia da Costa. Uhum. A gente vai deixar, inclusive, aí, né, a melhor forma de você encontrar todos esses endereços, tá? Não se preocupe para você ter acesso à Quality Plus Italínia de uma maneira muito rápida, tranquila, também por essa conversa aqui com o Everton na nossa manhã. Então, Everton, em 5 anos, ou nem isso? 8 anos. 8 anos? 8 anos. 8 anos agora, né? 2025. Fez agora em setembro. Estamos comemorando 8 anos de vida. Já está no aniversário, então, de 8 anos. Mas eu ia dizer que, perto dos 5, você já tinha feito crescimentos exponenciais, né? Sim. Na verdade, com 6 anos eu fiz esse crescimento, interrompi esse crescimento. Mas, assim, eu
não pretendo, mas claro que se tiver uma oportunidade, eu posso ter uma quarta loja. Tô vendo, a oportunidade passa na frente dele, ele aproveita. É isso aí. Empreendedor nato. Acho que esse é o recado muito importante, inclusive, para quem nos acompanha, é saber que os desafios, né, não são negados, mas que o crescimento ele deve ser acompanhado, obviamente, de decisões, né, sólidas, coesas, baseadas, obviamente, e no retrato que o negócio se apresenta naquele momento. E a oportunidade se constrói assim, né, de uma maneira séria, planejada como os móveis, né, Italínia, e a gente consegue avançar bastante. Então, 8 anos agora em setembro, olhando para trás, você achou que você foi muito ousado nesses crescimentos? Ou realmente foi a decisão certa em cada momento? Então, tem uma situação que eu sempre esclareço, até para os meus colaboradores. Eu não gosto de estar na zona de conforto. Eu gosto de estar na zona de desconforto. E a palavra coragem faz parte da minha trajetória. Então, é importante eu ter isso na consciência e as pessoas que pretendem empreender têm que ter coragem para poder seguir em frente. E aquele Everton que antes não era empreendedor, que lições ele trouxe para esse hoje? 8 anos depois, se a gente olhar, né, obviamente, essa experiência. O que você resgata, pelo menos agora, né, nesse momento da pergunta que vem assim à sua mente primeiro? Então, o fato de ter me trazido muita maturidade e, assim, o Everton de antes, ele é muito diferente do Everton de hoje, justamente por eu trazer autoridade e credibilidade para o meu negócio. Que bom, excelente. E hoje compartilhando, inclusive, as suas experiências com a gente aqui no nosso Em Destaque. Você lidera quantas pessoas hoje, só para a gente ter noção? Hoje nós estamos num total de 25 colaboradores. Uhum. Mas eu tenho colaboradores terceirizados que, considerando a família, vamos colocar 100 pessoas. Excelente. Envolvidas e impactadas pela empresa Quality Plus Italínia. Muito bom. Tá vendo? Por isso que é um sonho que hoje transforma vidas e forma outros sonhos também. E a partir daí, né, a relevância que a gente tem. Falando, inclusive, sobre a qualidade de tudo aplicado, né, aos clientes da Quality Plus Italínia. Então, na volta do nosso intervalo, a gente fala muito mais ainda sobre a aplicação desses produtos, que inspirações acontecem, né, para que esses clientes sempre procurem as lojas, renovações que podem ser feitas, enfim, essa leitura sobre o mercado a gente faz já já na volta do nosso Em Destaque. Fica aí. De volta com o nosso programa Em Destaque, na sua manhã aqui da TV Sim SBT. E continuamos a nossa conversa sobre empreendedorismo, aplicação de móveis planejados na sua casa, no seu ambiente de trabalho. Enfim, vamos entender ainda mais sobre onde eles podem chegar. Tudo isso com o nosso convidado, que continua aqui na nossa manhã do Em Destaque. Everton Chalita, que é o proprietário das lojas Quality Plus Italínia. Já entendemos o crescimento, né, nos últimos anos. Já falou com a gente sobre essa trajetória, né, de empreendedorismo. Obviamente, né, são histórias que vamos entendendo ainda mais, né, da importância delas, desde a primeira loja na Serra, ampliação das operações para a Vila Velha e esse conjunto, então, de atendimento ao cliente. Everton, então, voltando aqui, acabei de falar, né, sobre até onde os móveis podem chegar, os planejados, né, no ambiente residencial, ambiente comercial. Todos esses são ambientes que podem ter essa aplicação? Todos esses podem ter aplicação de móveis planejados, desde os ambientes de cozinha, quarto, sala, banheiro e lavabos até ambientes comerciais. E a gente entrega muito para clínicas, de clínicas médicas, clínicas de fisioterapia, clínicas de psiquiatria, clínicas de psicologia e também vários ambientes comerciais, inclusive home office, clientes que trabalham em casa. A gente faz ambientes de home office para muitos clientes que nós atendemos. Home office cresceu muito, né? Desde, obviamente, daquele ambiente da pandemia que a gente teve. Então, a procura por isso também foi muito grande? Sim, ainda é. Ainda é? Exatamente. Então, mostra como as pessoas, né, buscam também essa organização, né, do home office, ou seja, em casa, para executar o seu trabalho nesse ambiente também. Agora, Everton, uma questão assim, se a gente tem esse máximo de aproveitamento, é essa busca das pessoas,
Porque a gente entende, por exemplo, né, apartamentos, muitas pessoas falam, né, os apartamentos mais novos hoje são muito reduzidos, então tem que ter um máximo, né, de aproveitamento. Aí que se encaixa muito bem também ter, obviamente, a escolha de cores, texturas, tudo isso envolve um planejado? Tudo isso envolve um planejado. Hoje, nós criamos muitos projetos, fazemos muitos projetos e comercializamos muitos projetos para lofts, apartamentos estúdio que são bem reduzidos. E, assim, quando nós montamos os ambientes, o cliente vê que abrange, na verdade, aumenta o espaço que ele tem em relação ao que nós entregamos. Que bom, excelente. Tem uma questão, até vi recentemente, que muito se modernizou. Acho que você pode até falar sobre isso, né? A modernização, né, da aplicação dos planejados nas residências ou no ambiente comercial, enfim. Porque materiais foram evoluindo, mas até o modo com que eles se encaixam, né? As dobradiças, a redução de impacto, né? E você vai dizer, você é um profissional aqui. Mas isso também foi uma evolução, né, dos planejados? Sim, a aplicação disso? foi uma evolução, sim. Hoje, nós explicamos muito sobre isso. Tem clientes que chegam lá pedindo móveis modulados. Modulado, ele é diferente de um móvel planejado. O modulado, ele já chega pronto e fica de acordo com a medida de cada ambiente. E o planejado, ele vai ser montado de acordo com o ambiente que nós medimos. Ou seja, nós criamos esse ambiente de acordo com o que o cliente deseja. Excelente. Tem que pensar, então, justamente aí no seu desejo, tá? Para que ele ganhe forma através, então, de todos os profissionais Quality Plus Italínia. Tem algum ambiente que seja mais demorado ou mais detalhado pela procura que você já identificou, obviamente, em tantos anos de atuação no mercado? Né? As pessoas pensam muito mais no quarto do que na cozinha, ou a cozinha, eu pelo menos acho que a cozinha, se fosse para eu fazer hoje, pensaria um monte de coisa, acho que demoraria mais. Mas como é que é essa relação do desejo? Então, hoje a nossa procura é muito mais por cozinha. E assim, o que a gente sempre busca orientar é que o cliente pode comprar todos os ambientes, não que deseja planejar a cozinha. O cliente chega na nossa loja querendo um ambiente de cozinha e a gente orienta assim, para fazer outros ambientes e estando dentro do valor que ele queira investir, que não é gasto, é um investimento, porque traz muito mais valor ao ambiente que tem um móvel planejado, então é importante o cliente estar ciente disso. Mas a gente hoje costuma sempre fazer ambientes que está relacionado à cozinha. Que bom, então já fica aí. Bem, eu já estava até de olho nisso, justamente achando, porque depois que a gente cresce, né? É uma cozinha bonita, então tá aí, ó, Quality Plus Italiano fazendo o seu desejo ganhar forma, obviamente, no seu espaço. E dá para variar design? Design é um valor que se aplica também aos planejados? Design, sim, é um valor que se aplica muito. A gente sempre procura orientar os nossos colaboradores a trazer uma tendência de Milão. A tendência de Milão é justamente uma feira que é tradicional, que é anualmente feita em Milão, na Itália, que busca trazer as tendências que são as que mais estouram em relação ao que faz os ambientes planejados. E em relação ao que você disse, Fábio, que tem as dobradiças com amortecimento, a gente faz como uma opção do cliente, porque o cliente vai abrir, vai fechar a porta, ele não precisa fechar a porta que vai ter ela com batimento assim, ela vai sempre amortecer e vai ser fechada de uma forma mais lenta. Excelente, acho que isso, inclusive, preserva o material, né? Tem alguma questão disso, de ter essa vida útil resguardada por essa aplicação? Exatamente, por isso mesmo que a gente dá esse opcional, para preservar o ambiente. Para você ter uma ideia, já teve clientes que nós atendemos que nós fizemos uma troca do planejado porque o cliente enjoou, porque já tinha mais de 15 anos que ele tinha o Italínia lá montada na casa dele e o cliente enjoou da cor. Aí ele viu que tinha um lançamento, que tinha uma cor que ela desejava e a gente optou por fazer essa troca. Na verdade, a gente não, ela optou por fazer essa troca. E a gente faz dessa forma. Sempre dá a opção para o cliente para poder saber que tem durabilidade. Para você ter uma ideia, teve vários clientes que nós já fizemos substituição do móvel por ter
o ambiente por vários anos já montado. Que bom. Então mostra a qualidade, obviamente, do material, né? E acho que você podia até falar sobre isso, né? Esse casamento com a Italínia, como é que foi isso e como é que continua sendo, né? Obviamente, uma construção aí de confiança, né? De marcas para chegarem e serem a opção do mercado capixaba. Como é que é lidar com isso também, Everton? Então, eu conheci a Italínia de uma forma até surpreendente. Eu não conhecia, não sabia o que era um móvel planejado. Quando eu pude ter a oportunidade de ir na fábrica, que ela, na verdade, ela se apresentava como a maior indústria de móveis planejados da América Latina. E eu me convenci de ir lá. Ela fica localizada em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. E quando eu vi com os meus próprios olhos, eu pude entender que ela é a maior indústria de móveis planejados da América Latina. Ela começou com 54 mil metros quadrados e hoje ela tem 123 mil metros quadrados de área construída. O maquinário dela é todo italiano e, assim, nós atendemos, somos revendedores exclusivos da maior indústria de móveis planejados da América Latina. E essa é a referência para o mercado capixaba, então. E traz justamente o que há de mais moderno, materiais aí, como a gente já falou, né, de longa vida útil, até pela procura, né, que os clientes fizeram, né, para recuperar o trabalho da Quality Plus, né, já com o móvel e já conhecendo o trabalho de todos eles, por isso que mostra como que esse diferencial existe. Mas existe mesmo no mercado essa questão de ter uma chancela de uma empresa tão grande assim como você acabou de dizer, presente no Espírito Santo, ou seja, não só na Serra você tem clientes, mas você acaba trazendo também pessoas de outras cidades para procurarem os planejados Quality Plus? Sim, eu consigo, na verdade, nós já estruturamos a empresa para atender clientes de todo o Brasil. Nós já entregamos um apartamento completo em São Paulo, já foi, se eu não me engano, umas 5 vezes em São Paulo. Já também entregamos ambientes fora da Grande Vitória, em Cachoeiro de Itapemirim, em Linhares, em Aracruz. Então, são regiões assim que são distantes, mas a gente já procurou estruturar a empresa justamente para atender esses clientes que desejam ter a Italínia em casa. Que bom. Então, aí, ó, uma novidade importante. Pelo menos eu não sabia dessa atuação. Que bom que o mercado então está aberto para a Quality Plus chegar até você, independente da loja física, né? Ou assim, da proximidade com a loja física, né? Eu falei do exemplo da Serra, mas tem as duas de Vila Velha, ou seja, chegam muito mais além dessa área onde elas estão. O que é muito bom, né, Everton? Porque mostra preocupação em ter o atendimento a quem está procurando. Uma vez, então, né, fechada essa negociação, que vá até o local e mostre lá a mesma qualidade apresentada em todos os outros, é isso? Sim, é exatamente isso. Hoje nós temos um processo muito bem definido justamente para atender todos os clientes de forma igual. Ou seja, o atendimento é feito de forma exclusiva. Que bom, excelente. Então, justamente para te mostrar como que nós temos, então, uma empresa capixaba que traz esse diferencial ao mercado, não só do Espírito Santo, mas nacional, a gente tem esse espaço do nosso Em Destaque. Vou até pegar uma questão que você já falou aqui com a gente hoje sobre as oportunidades, né? Tenha você, então, a oportunidade de conhecer Quality Plus Italínia ali, como a gente foi deixando os endereços passarem, exemplos de aplicações. Obviamente, não são só esses, tudo pode se encaixar, se planejar para, então, estar no ambiente do nosso telespectador, né, Everton? E você que quer empreender, entenda o seguinte, a oportunidade não pode passar por debaixo dos seus dedos, tá? Sempre abrace ele e, assim, tenha ele, assim, coloca, assim, do ladinho do seu coração. Tem alguma oportunidade que você já está sondando por aí ou você quer estabelecer aí esses 8 anos com os trabalhos com a sua equipe ou você já pensa, está olhando aí no mercado alguma coisa já? A gente sempre estuda possibilidades, né? Mas, assim, hoje eu pretendo sempre buscar a excelência do nosso atendimento. E a gente está já chegando num momento, assim, de estar de forma excelente na nossa operação. Que bom, né? Alcançando o máximo que ela pode entregar, né? E é por isso, é busca pela qualidade mesmo, além dos materiais, né? De trazer Italínia para o Espírito Santo e ser essa cara, né, da indústria aqui no Espírito Santo. Quality Plus mostrando isso para a gente hoje no nosso Em Destaque. Meu, nosso tempo está se esgotando.
Acho que lições foram tiradas aqui das suas palavras, você representando a empresa, né? Como os próprios desafios que enfrentou serve de inspiração para tantas e tantas pessoas. E acho que uma pergunta curiosa, às vezes eu já vi isso acontecer, vamos saber se aconteceu com você. Você já foi em alguma casa que chegou lá, você falou, nossa, é da Quality sim. Plus? Já fui sim, assim, fui até surpreendido, porque eu tenho uma equipe de montagem que eu sempre busquei que eles tenham foco de entregar em 3 pilares, com segurança, com a qualidade que a Quality Plus pode entregar, para que a gente possa ter acesso à garantia que a Italínia fornece. Se tiver esses 3 pilares, dificilmente dá alguma coisa errada. Que bom, então é para dar tudo certo mesmo, que bom. Bem, acima de tudo, parabéns. O nosso Em Destaque quer te acompanhar cada vez mais. Então volte aqui para falar de tendências, design, materiais, aplicação, tudo isso que atrai também aqui a atenção do nosso espaço. Obrigado e parabéns. Muito obrigado. Que bom. E agradecendo então a você que saiu muito mais informado dessa manhã, né? Pensando também na sua casa, que cantinho aí que não dá um planejado, hein? Com certeza vários. Vamos ficando por aqui, desejando a você então um ótimo dia e volte com a gente no próximo Em Destaque. Até a próxima.